O poder da sua história. Esse é o tema da live dessa noite, que eu tenho uma convidada maravilhosa, Luciana Nunes, que vai enriquecer a sua noite, enriquecer a sua vida. Com certeza vai ser um momento edificante para todos nós. Boa noite! Hoje mesmo eu já coloquei até umas caixinhas de perguntas sobre a live e algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, algumas coisas muito interessantes. Olá, Débora, Clarice, Cristina, Bruna. Oi, Lu, já chegou. A Marlene. Vamos chegando, gente. Antes da Luciana chegar, de eu chamar ela. Tudo bem, Luciane? Aqui a Meire Vieira, Adriele. Oi, tia Sara, tudo bem? Érica. Gente, eu já vou pedir para vocês, que eu tenho certeza que hoje vai ser muito gostoso o poder. Vou colocar escrever aqui, tá? O tema da live é o poder da sua história. E aí eu quero que vocês já compartilhem para 20 pessoas. Vale a pena, gente. A gente precisa centrar, olhar para nossa história. A partir da história das outras pessoas, muitas vezes a gente consegue reconhecer a nossa história, a nossa força, as nossas fraquezas, onde a gente consegue edificar para poder trazer resultados. É simplesmente maravilhoso. Oi, Bruna, tudo bem? Janine, eu vi que a Dionara, lindona, saudade de você. Celiane, Priscila, Cris, bem-vindos, bem-vindos, tá? Amanda, Andréia. Lu, vamos começar já? Então, manda o convite para mim aí que eu já te aceito. Enquanto isso, eu peço para que vocês... Olha, vou lhe encontrar aqui em Juazeiro do Norte. Maravilha, Meire. Nos veremos pessoalmente, então. Você me dá um abração quando chegar lá, tá? Adoro, adoro. Tá chegando a Luciana. Vocês encaminhem já essa live. Oi, meu Olá! amor! Ai, Minha linda, quase carioca. Tá no calor aí do Rio? aqui tá bom, tá gostoso. Coisa boa. Que Tá bom meio te escuro ver. aqui. Vamos ver se o celular ficou bem na frente do coisa. Mas tá bom, né? Dá pra ver, né? Tá, tô te vendo super bem, tranquilo. Teu som tá bom também, tá tudo ótimo. Minha linda, casa é sua, muito bem-vinda. É sempre muito bom te receber. Essa troca que nós temos é muito gostosa. Eu também Quero que acho. você se sinta amada, que você se sinta muito bem recebida, com todo amor e carinho. Hoje nós queremos falar sobre você. Ai, meu Deus. Sobre a Eu não sua sei o que vai acontecer aqui história. hoje, mas vamos ver. Ai, Ah, Jesus do céu. Mas meu vamos... áudio não tá bom. Aqui o Rafa tá falando que o meu áudio não tá legal. Que meu áudio não tá Não, legal? acho que pra mim tá bom, Sheila. Aqui pra mim tá bom. Gente, como é que vocês estão aí? Mais alguém fala aí como é que tá meu áudio? Porque eu não botei fone, não botei nada, tô num lugar fechado. Se precisar, eu coloco fone, eu busco um fone. Quero Como que ver tá o onde. som aí, gente? Tá tudo certo? Oi, Paulinha. Então, todo mundo ouvindo bem, a Quem Sheila. mais vai falar vai ser você mesmo, então. Se o meu não tiver tão atraso de imagem, alguém tá falando. Deixa eu tirar aqui do Wi-Fi, ficar só com a... Beleza. A Sheila tá com delay. Tá com E o eco. meu, tá tudo bem? Da Lu tá ok. Ok. Da Lu tá ok. Lu, então assim, ó, eu vou deixar a bola com você. Enquanto isso, eu posso de repente me levantar, procurar aqui um fone de ouvido e eu volto, tá? Aí. Lu, o Tá. poder da sua história. Começa por onde, meu Deus do céu? Esse nome já diz tudo. Tu é uma pessoa. Vou introduzir aqui, de repente a gente já começa. Você é uma pessoa que eu vejo como muito corajosa, se lança na frente para muitas coisas de outras pessoas, ou seja, quando a coisa está começando, tu já está lá na frente fuçando, tu é muito curiosa e, e é engraçado porque tu tem um lado teu tímido, um lado teu mais, né? E ao mesmo tempo tu nunca deixou que a tua timidez te escondesse. Então, pelo Uhum. contrário, então tu chegou muito longe, tu tá chegando mais longe. E o que as pessoas querem? Elas querem saber quem é a Luciana, como é que E você... parece que é simples, que é natural. Parece, só Eu acho parece. que começa por aí, trazendo essas dificuldades que você E a teve, pauta enfim. porque dá um pouco de eco.
Parece que é super natural, mas não é, Então né? conta pra gente. Enquanto isso, eu vou buscar um fone aqui pra mim, pra ver se melhora, Tá, tá? tá Vai bom. falando. Ai, ai. Então vamos lá. Por onde começar, né? Eu, como muita gente que tá aqui, também fez um processo de transição de carreira, né? Eu não me formei no que eu trabalho hoje, lá, né? A escolha quando eu fui adolescente. E foi um processo bem desafiador para mim, assim como é para todo mundo, né? Quem aí tá fazendo transição de carreira ou já fez, ou pensa em fazer, para eu ver aqui a quantidade de gente aí que tá nessa mesma situação e eu vou mostrar que eu sou bem comum, que eu comecei como todo mundo e que tudo é treino e que tudo é, como a Sheila falou, né? A força de vontade, gente. Eu fiz coisa que nem eu acreditava, assim, que eu ia na fé as coisas e elas aconteciam. Quem aí tá num processo de transição de carreira? Me conte. Tá querendo fazer, Kati? Então, gente, o que que acontecia, né? Na época eu trabalhava com meus pais. Meus pais têm um restaurante em Floripa, um restaurante bem tradicional, já tem mais de 40 anos o restaurante. E eu trabalhei lá por muitos anos. Mas eu sempre gostei de conversar com as pessoas, né? E tinha algumas pessoas que me falavam para fazer psicologia. E olha como a gente não escuta as pessoas, né? Não que eu fosse fazer psicologia, mas até posso fazer um dia, né? Enfim, na época eu queria mudar de profissão. Vamos lá, deixa eu começar de novo. Eu trabalhava com meus pais, mas para mim ainda era muito manual a coisa, muito mecânico, aquela vida assim, espera a sexta-feira chegar, não tem muita alegria, a alegria vem só no final de semana, tu acorda triste na segunda, era aquela coisa que para mim não tinha uma luz no fim do túnel. E a minha a minha crença de identidade, eu não sabia quem eu era, num ponto de eu não acreditar em nada que eu fosse fazer. Assim, eu não me via capaz de fazer nada de útil. A única coisa né, eu sabia que eu era muito trabalhadora, porque desde da infância não, né, da minha faculdade, eu dava aula particular de matemática. Eu dava aula, monitoria na faculdade de matemática. Então eu achava assim que a minha vida ia ser aula de matemática na faculdade, né? Eu morava na Lagoa, eu morava no, tu que conhece, né, Sheila, em Floripa, eu morava no norte. Aí eu fazia um estágio no centro e dava aula particular na Lagoa, tudo de ônibus. Então, tipo assim, e estudava no norte, né? Então, olha, era uma loucura. Eu não sei como que eu dava conta, mas assim, eu sempre tive essa força de fazer. Assim, precisa fazer isso, então eu vou fazer. Essa força de trabalho, né? Mas a coisa ia indo, eu não tinha faltava, né? Tava sempre faltando alguma coisa. Aí, tá, eu trabalhei com meus pais, mas sempre nessa crise de faltar alguma coisa. Precisa do final de semana para ser feliz, precisa, né? E até que eu, num processo meio que depressivo que eu passei, de um relacionamento que eu passei, que me trouxe muitas dores. Eu fiquei quase um ano nesse processo de dor, né? Foram 5 anos entre indas e vindas, aquele negócio todo. Eu teve uma vez, aí eu conheci a constelação, né? Foi que eu conheci a constelação. E aí eu lembro que eu pensava assim, eu estou enxugando gelo, a forma que ele me trata é igual que ele trata o pai dele, então não tenho o que eu fazer com essa pessoa, né? Não, não é comigo. Claro que era comigo também que eu estava naquela dinâmica, né? Mas não adiantava mais eu demandar tanta energia, porque eu não ia mudar a situação, né? Foi a conclusão que eu cheguei naquela época, foi aqui em 2017, por aí, que eu conheci. E nisso eu conheci, acho que tu conhece, né, Sheila, o Hélio Couto. Então, na época que eu entrei nesse processo, foi muito difícil porque eu não tive um apoio da família. A minha mãe uma vez falou para mim, Sana, as pessoas têm pena de ti. E aquilo me doeu muito, assim, porque ela não, era a forma dela de me tirar daquela dor, né? Falar, tu não precisa estar aí, vamos, reage, né? Ela queria fazer isso
mas ela não tinha essa estrutura emocional para fazer diferente, né? Então foi bem dolorido, mas aí eu comecei psicólogo, comecei sempre espírita, comecei um monte de coisa, tudo de graça, porque eu não tinha nenhum investimento para fazer. Eu não lidava com o meu emocional de forma adulta, né? Eu achava que não se investe. Tipo, como que eu vou gastar dinheiro com isso, né? E aí eu comecei a buscar muitos recursos gratuitos, além de também eu não ter, eu sempre fui de gastar muito e também não ganhava muito no trabalho que eu tinha, então para mim não, enfim, eu não tinha para botar ali o dinheiro. É, então eu busquei o Hélio Couto, busquei várias formas gratuitas, né? E nisso, quando eu terminei o curso do Hélio Couto, ele fala muito sobre o servir, né? O curso inteiro dele é sobre servir, que a gente tem que servir, que a alegria está no servir. E eu indo trabalhar, tipo, tá, eu gostava, eu trabalhava no restaurante dos meus pais. Tipo, para mim era parte de mim, eu nasci ali. Mas o trabalho em si não era algo que eu me alegrava, porque o meu pai não me dava um lugar onde eu pudesse fazer algo de fato, algo maior, né? Até que eu decidi assim, não dá mais, né? E aí eu decidi fazer a constelação. Um curso que foi a Keila, na verdade, né? Que plantou uma sementinha. Eu lembro como se fosse hoje. Ela falou para mim, a gente estava em Jurerê na água, conversando, e ela falou, por que você não faz um curso de constelação? Eu falei, tá doida? Eu lembro, Sheila, olha só. Eu lembro, veio uma frase na minha cabeça, que é bem feia, mas que eu lembro que eu não sei se eu falei para ela, mas ficou muito forte. Eu falei assim, que eu sou o cocô do cavalo do bandido. Olha só. Olha o que eu Baixa pensava. autoestima, né? Como que eu vou ter a capacidade de fazer algo tão grandioso? Porque imagina, eu conheci as constelações, grande parte foi também por ti. Eu conheci uma outra pessoa, então eu ia lá, era a Tânia, eu acho, na Tânia, em ti, aí tipo, não comecei a não me identificar mais com ela. Então eu vi assim, algo parecia uma mágica, de grandioso. Eu pensei, eu. E eu lembro que ficou muito forte. Quando eu lembro desse dia, eu lembro que eu pensava, o cocô do cavalo do bandido. Olha só. Ah, Então, tipo, pra mim era irreal, assim, alguma coisa tão grandiosa, né? Isso muita gente se vê, né, Sheila? O que eu trabalho muito hoje é fortalecer a nossa identidade, né? Como que tu vai ser qualquer coisa se tu pensa isso de ti, né? Não tem como. E quantas pessoas pensam isso de si intimamente? Então, eu entrei até em contato contigo, aí abriu um curso, só que eu achei muito caro, porque tudo para mim sempre foi muito caro. E eu pensei, não dá porque eu quero para ontem, o curso demora 2 anos. Eu não quero para daqui 2 anos, eu quero mudar minha vida ontem, né? Eu não quero nem plantar, eu já quero colher, olha só. Aí, aí, aí tá, eu não me cadastrei, aí passou, não sei quanto tempo, quase um ano nisso. Aí eu escutei uma frase que eu pensei que eu não sabia o que fazer, fiquei parada, né? Travei, não tomei decisão nenhuma, disse não, na verdade, né? E aí eu escutei uma frase que é: o tempo vai passar de qualquer jeito. Aí essa frase mexeu comigo de novo. Eu disse: não, eu vou fazer porque eu já podia estar com quase um ano de formação. E eu não tô com nenhum porque eu não fiz. E como a gente vai perdendo as oportunidades, né? E aí nisso, aí eu decidi, eu assim, não, vai ser um módulo por vez. Se eu não conseguir pagar o módulo, eu não faço, mas tudo na minha vida foi assim. Eu sempre fiz a decisão primeiro e depois eu via como que eu ia resolver o negócio. Foi assim com o meu carro, com o meu curso de coach, a formação de coach, a formação de constelação. Tudo eu disse sim e depois eu ia me virar para dar um jeito, porque eu sabia que ia dar certo. Então, foi mais ou menos esse o início, assim, né? E aí, o que eu quero trazer aqui, que eu sei que o que eu vejo muitos nos atendimentos, Sheila, que eu também acho importante falar sobre isso,
São pessoas que querem fazer essa transição, mas elas esperam estar prontas, por exemplo, para criar um Instagram ou para querer entender. E, gente, uma coisa que eu, graças a Deus, me agradeço foi que quando eu fiz eu fiz em dezembro o primeiro módulo de constelação, ou seja, a formação são 2 anos. Em março, eu criei meu Instagram, porque eu sabia que em 2 anos eu ia precisar do meu Instagram. E eu já queria, enfim, ter Antecipar, público. né? Tipo, trazer já de uma forma profissional, Mas né? deixa eu falar uma coisa que eu acho que as pessoas têm que saber de ti, que é assim, uma coisa tu tá falando aqui já, né, no sucesso. Mas eu fui Ah, professora da Luciana, eu fui professora da Lu. A Lu era aquela menininha que parecia um bicho do mato. Quietinha, sabe? Aquela menina que não queria aparecer muito, sempre estava lá no cantinho dela. Então, assim, tu nunca ia imaginar que a Lu ia fazer um Instagram, bombar desse jeito, mas tem uma coisa que a Luciana sempre teve, que é muito bonita. Que é assim, humildade para fazer o que tem que ser feito e disciplina para manter o que precisa ser feito. Então, assim, tu não precisa, que tu falou, né? Tu não precisa estar pronta, mas tu tava lá, enquanto tinha um monte de gente. Eu, por exemplo, tava dando aula no Brasil inteiro, mas não tinha Instagram. uhum, Se eu tivesse aprendido contigo naquela época, hoje eu tava com, sei lá, 100 mil seguidores, né? uhum, Então, uhum, tu foi muito mais rápido do que a gente. Tu foi ligeira em pensar. Só que mais do uhum. que isso, tu não se escondeu atrás da timidez. Tu sustentou a tua coragem. Isso que é muito legal, porque assim, quem te via não imaginaria que tu ia, de repente, ousar tanto. Tu é muito ousada. E a gente acha que o ousado é aquele que tem, ai, que fala bem público, que não sei o quê. Não é, gente. O ousado é aquele que toma decisões. E que E que tem simplesmente coragem de faz, fazer algo que de às vezes nem. bancar. Eu já vou contar de uma live que eu chamei aqui uma pessoa, mas eu quero contar uma coisa antes. Quando eu criei, eu tinha uma necessidade muito profunda de compartilhar o que eu estava aprendendo, principalmente da mecânica quântica, que quando tu estuda mecânica quântica, tu fica meio bitolado, assim. Tu quer falar a frequência. Bitolado, não, tu fica expandido, isso sim. E como a mecânica quântica é frequência, o que eu pensava? Eu preciso botar o que eu penso, porque quem precisar em qualquer lugar do mundo vai achar na internet. Uau. E por isso que eu criei meu site. Porque o site, eu pensava assim, mas se a pessoa digitar no Google alguma coisa que eu tô falando, ela não vai me achar no Instagram. Eu criei o site única e exclusivamente para se alguém precisar achar no Google. E Sheila, no primeiro mês teve 20 mil acessos únicos. No mês, Nossa. tipo assim, sem fazer nada até hoje. Tipo, eu nunca paguei nada, nunca fiz nada. Ele tem quase 100 mil acessos únicos por mês. Não sei porque o intuito era compartilhar, era o servir, eu não sei porque, se é isso que está por trás. Então eu tinha uma necessidade muito profunda. Mas, e a coragem de falar? Eu não tinha coragem. Gente, se vocês verem meus primeiros vídeos do YouTube, eu só não apaguei porque ele faz parte da minha história. Porque assim, ó, dá vergonha de olhar. Porque é outra pessoa, eu completamente diferente, o meu olhar, a minha fala, mas tá lá. Porque a pergunta que eu mais recebia era: o que são os arquétipos, né? Porque eu falava muito de arquétipos, né? O que são os arquétipos e como usar? Eu recebi essa pergunta assim 10 vezes no dia. E cada resposta é 2 minutos de áudio, né? Aí eu falava, eu não posso mais responder isso, eu vou ter que fazer um vídeo explicando. Porque eu mando o link do vídeo, era para poupar o meu tempo, né? E eu fui obrigada a fazer, porque eu não podia responder um por um essa pergunta e eu tinha que responder as pessoas, né? Então, o meu Instagram, a logo, eu criei assim, eu queria um nome, né? E o nome foi outra coisa engraçada. Eu queria um nome, eu queria um nome e não vinha. Aí eu fui dormir e pensei, amanhã eu vou decidir o nome. Vai vir o nome na minha mente. E chegou o fim do dia e nada, daqui a pouco veio o nome na minha mente. Aí na hora que veio, eu abri o Instagram,
Botei um fundo preto escrito em amarelo, Catarse para Evolução, e virou logo. Então, o que eu vejo? As pessoas, é que eu tenho que criar uma logo, que eu tenho não sei o quê, não sei. Gente, tem que fazer com o que tem. E é isso que é a ousadia. Não é tu ir lá e fazer tudo prontinho para ficar. Faz com o que tu tem. Aí eu peguei uma amiga que fazia design, a gente fez a logo. Uma logo, né? A espiral amarelo e preto, que era luz e sombra, porque eu trabalhava mais com a mecânica quântica. E eu, né? A energia circulando. Então, para mim tinha um significado. Mas a minha meta era não botar nem meu rosto e nem meu nome. Ninguém ia saber meu nome. Porque o que vão falar de mim, né, Sheila? Como que eu vou aparecer? Como se a minha professora me seguir? O que vai ser de mim, né? Então, esse era o objetivo na época. Então, eu vejo muita gente, ainda ontem, esses dias, uma coach minha veio, Lu, postei meu primeiro story falando. E a felicidade que ela tava, porque eu sei que é difícil. O meu primeiro vídeo do YouTube, eu chorei. E quando eu chorei, eu pensei, eu tô me sabotando. Agora que eu vou fazer? Eu fui pro banho, dei um monte de pulinho, fiz um monte de coisa e falei, eu vou gravar este vídeo hoje. Então, é isso. Muita gente fala de coragem, né? E eu gosto muito de uma frase, só tem coragem quem tem medo. As pessoas acham que coragem é uma pessoa que não tem medo. E não é. Só tem coragem quem tem medo. Então, e aí, enfim, aí mais o início do início é esse, né? E aí depois veio a época de live e tudo mais, aí que eu queria falar, que eu chamei eu vi um vídeo no YouTube que eu amei o cara, né? Tipo assim, eu falei, gente, ele falou da constelação de um jeito tão lindo. Aí ela foi no Instagram. Oi, você quer fazer uma live? Só que eu só tenho a data tal. Ainda fui assim. Porque eu ia fazer uma semana de live, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sobrou a sexta. Eu falei, olha, eu tenho a data tal. Sheila, era o Sam Storch. Tipo assim, o cara que botou a constelação dentro do direito, que trouxe, tipo... E aí, depois que ele aceitou, eu fui pesquisar ele, porque eu não tinha pesquisado ele. Aí eu falei pra ele assim, Sam, se eu soubesse quem tu era, eu não tinha te convidado. Ainda bem que tu não sabia, né? A ignorância é uma bênção, falei pra ele. Foi uma live sobre adoção. Foi linda a live. Eu fiz um monte de pergunta, meio nada a ver pra ele. Ele deve não ter gostado muito, porque eu tava muito no início, mas faz parte, né? Faz parte do processo. E foi linda a live, mesmo assim, né? Mesmo com algumas perguntas que eu fiz ali, enfim. Mas é isso, né, gente? Eu acho que o propósito... quando eu comecei, que eu não queria falar, eu não queria mostrar o meu rosto, enfim, né? Eu tinha uma coisa muito forte que é o meu propósito, o meu servir, a mensagem é maior que eu, né? Então, quando tu pensa que alguém vai se beneficiar muito com algo que tu tem para falar, tu fica muito pequeno, não tem como tu não querer falar alguma coisa, né? Tu não tem mais nem opção, acho, de não querer expor. Pô, eu vou mudar a vida de alguém. Tu não vai falar aqui se tu sabe que tu vai mudar a vida de alguém, né? Então, eu tinha muito isso, assim, pra mim. E outra coisa que virou muito também uma chave foi... você vai vender para quem quer comprar. Então, mas e as pessoas que não gostam de constelação? Não, tu vai falar para quem quer ouvir. Tu vai vender para quem quer comprar. Tu não vai falar para quem não quer ouvir. E aí isso também foi uma coisa que soltou assim um peso, sabe, das minhas costas de só vai estar aqui quem quer. E tá tudo bem, então eu posso falar, posso ser louca, posso, né? Enfim, foi algumas. Ô Lu, e qual é que foi o momento que você resolveu mostrar o rosto? Então, aí eu fazia ressonância harmônica, né? Do Hélio Couto. Para quem não sabe, a ressonância é uma ferramenta que ele usa, que ele faz lá, que cruza as frequências. Eu não sei, é bem complexo. Eu tenho uma explicação lá no YouTube também para quem quiser saber. E eu, como eu sabia que eu precisava falar,
porque pessoas se conectam com pessoas, né? E que eu precisava passar a minha mensagem, né, de uma forma mais clara com a fala, eu pedi na minha ressonância o arquétipo do youtuber. E quando eu pedi esse arquétipo, eu senti uma necessidade de falar. Tipo, comecei. Aí eu fiz assim, aí eu fiz uma caixinha de perguntas. Você prefere por vídeo ou texto? Alguma coisa assim. Ia ser a primeira vez que eu ia falar. E as pessoas botaram texto. Era pra eu ficar aliviada, né? Mas eu falei, eu vou fazer por vídeo, porque agora eu vou sair. Só que eu já tava, eu acho que eu já tinha feito o vídeo no YouTube, que foi a primeira vez que eu gravei ali, de fato. Não lembro, eu tenho o vídeo da primeira vez que eu gravei até, mas não, foi nos stories alguma coisa que eu queria falar, enfim. Mas assim, mas foi dessa necessidade de fica muito limitado só na escrita, né? E, gente, sério, vocês têm que ir no meu YouTube para vocês verem. Não parece eu aqui que tô falando hoje. É outra pessoa, é completamente diferente. E tudo isso é treino. É treino, né? Várias vezes eu apago meus stories, faço um monte de coisa, enfim. Mas é um. Vamos lá, Xê. Eu ia te perguntar o seguinte, acho legal tu falar para as pessoas também como é que foi o teu posicionamento em relação à família. Porque Ah, tu mudou a profissão, tu mudou, uhum, não tem nada a ver com o que uhum, a família faz. uhum. Fala um pouco sobre isso, que as pessoas perguntam muito, né? Aham. Essa Acho que eles parte. te apoiaram de primeira, sim? Vai ser Não, uma. foi bem, Conta aí. bem desafiador desistir da aprovação deles, né? Porque como eu falei, eles têm um restaurante, a família toda do meu pai tem comércio em Floripa. Então, sair dessa ideia de ter um lugar físico de trabalho é diferente, né? Porque tu tem que acordar e ir para um lugar, acabou o expediente e vai embora. Esse é o tradicional da minha família. Meu tio tinha um negócio no mercado público, o meu outro tio tem uma mercearia, não sei o quê, o meu pai é um restaurante. Então todo mundo tem comércio. E aí tu sair para trabalhar assim, ou viajando online, né? Tanto que aí nessa época, o que aconteceu? O meu pai, ele fechava o restaurante em janeiro, né? Que era ali perto dos órgãos públicos, então ele dava férias coletiva. E eu pagava um consórcio de um carro. Fazia um pouco mais de um ano, uns 2 anos. E aí, chegava no verão, eu saía pra festa, né? Bastante. E ele não gostava. Só que eu estava de férias e ele não. Eu não pedia dinheiro para ele, né? Então, ele não tinha muito o que falar para mim. Ele não podia me controlar. Só que a nossa situação, nossa relação sempre foi muito difícil. Então, ele usava o restaurante para me controlar. Porque em casa ele não. Por mais que eu morasse com ele, como eu não dependia dele para fazer as minhas voltas, para sair, para ir para festa, ele não tinha o que falar. Eu já tinha mais de 30 anos, então ele falava: não, tu não vai sair, né? Enfim, então ele usava o restaurante para me controlar. Só que eu estava de férias e saindo todos os dias, e ele não estava gostando. E um dia ele falou para mim: tu devia estar procurando emprego. E eu de férias. Aí a gente brigou e tal, né? Porque eu tava, acho que uns 10 dias saindo, era ali aquele período de Réveillon e Jurerê, pensa. Né? Pensa, Florianópolis. Eu morava do lado de Jurerê, não tinha, tava ali todos os dias, né? E aí ele, tu devia estar procurando emprego. E eu com emprego, minha carteira estava assinada, né? Aí eu subi e dei um lance no meu carro, no consórcio. E eu não tinha R$ 1 na conta. E ganhei o lance. Ganhei o lance e fui comprar o carro. Fui lá no. Falei, eu vou pegar empréstimo, seja o que Deus quiser, que eu vou comprar esse carro, porque é esse carro que vai me ajudar a eu viajar para Constelar, porque eu preciso do meu material. Eu já tinha um ano mais ou menos de formação. E eu precisava do. Eu não, né? Como que eu vou sair para Constelar de ônibus? Tipo, né? Eu queria o tapete, tinha almofada, tinha um monte de coisa para carregar.
Então eu sabia que o carro ia ser muito diferencial para mim. E aí eu comecei, aí eu tinha umas amigas em Curitiba que elas começaram a fazer grupo para mim. Lá eu comecei a viajar para Curitiba uma vez no mês. E começou a fluir, e a página melhorar cada vez mais. Aí começou a faltar tempo no restaurante. Tipo, o tempo do restaurante começou a me Atrapalhar. Só que aí, Sheila, uma coisa que eu quero dizer, que eu acho que é muito importante, que é nesse momento, o que que acontecia? Eu não gostava de trabalhar, né, no restaurante. Porque pra mim era tudo repetitivo, tipo, tudo a mesma coisa, eu não via o meu progresso ali, né? Qualquer pessoa podia estar fazendo o que eu fazia e eu sabia que eu podia muito mais. Então isso me frustrava. E quando eu decidi que eu ia fazer essa transição, eu comecei a olhar para o restaurante de outra forma, como uma ponte. E eu acho que essa gratidão, ressignificar esse olhar pelo teu trabalho anterior, né? É muito importante, que é o incluir tudo, né? Porque muita gente, ui, eu não aguento mais aquilo lá, eu quero sair de lá. Aí trava tudo, porque tu não tá conciliada lá atrás e aí tu não tá inteira para ir para frente. Ó, a Carmen tá aqui, ó. A Carmen fazia parte, não fazia? Carmen, ó, eu sou de Curitiba, acho que ela fazia parte dos grupos. Então, eu acho muito importante falar isso desse processo de como eu fui mais feliz para o trabalho nesse período que eu sabia que ia ser transitório. Aí eu comecei mais feliz porque eu sabia que ele fazia parte do meu movimento de ir para o outro, né? De eu ir para onde eu queria ir. Então eu comecei a ir diferente. As coisas não me irritavam mais, eu não, tipo, tava tudo bem, porque era só, né? Ele era uma ponte ali para mim. Então, nesse momento que eu comprei o carro e eu não tinha dinheiro, o que que aconteceu? Eu precisava fazer do carro algo, uma fonte de renda também. Então, eu acabei fazendo Uber nesse caminho. Então, entre o restaurante, eu fazia Uber de manhã, voltava de Uber, fazendo Uber à tarde para casa. Final de semana ia para Curitiba, fazia o BlaBlaCar no meio do caminho para pagar gasolina. Constelava sábado e domingo, voltava porque segunda tinha que estar no restaurante. Aí chegou uma hora que eu assim, A não dá. guerreira. Aí não dá mais. E para pedir as contas pro pai, como é que faz? Aí chegou o pico ali do negócio, né? Porque, gente, eu nasci no restaurante. O restaurante é mais velho que eu. Eu tenho 37. O restaurante tem tipo 41. É o meu quintal de casa. Como que eu vou falar não quero mais? Falar não precisa mais. Ou deu pra mim aqui. Foi muito doloroso. Foi bem. Claro que eu chorei, né? Obviamente. E, enfim, foi Meu um processo. Deus, e a despedida não era só do trabalho. O simbolismo disso, né? É a despedida do conforto de estar lá com o pai, com a mãe, né? Trabalhando para uma coisa que é da família. É a despedida da raiz, despedida dos pais, despedida de tudo, né? Uhum. E aí, olha como é, né? Na época, eu peguei uma sala para eu constelar, mas eu não precisava daquela sala. Só que eu peguei a sala por quê? Porque todo mundo tem comércio. Então, eu tenho que sair de casa e tenho que sair e voltar e ter um lugar fixo. Por Eu fiquei crença um mesmo, né? ano com a sala. Eu usei 2 vezes, eu acho. Meu Deus. Mas eu tinha que ter um espaço físico, porque como que eu vou sair para ficar em casa? Meus pais nunca acreditaram que eu estava trabalhando em casa. Nunca. Demorou para eles entenderem. Demorou bastante para eles entenderem que era um trabalho de fato, que eu já vou contar aqui. Mas claro que foi super importante essa sala para mim, porque eu também tinha aquela crença de eu ter que ir para algum lugar. Então eu ia para lá, sentava no computador e ficava lá, tarde toda sozinha, trabalhando no computador. Mas eu tinha que ter um lugar. Muito bom. Ai, Jesus do céu. Aí, enfim, aí nisso eu fazia Uber
e tava, né? Depois eu devolvi a minha sala, porque eu, né, tava pagando o aluguel e realmente não tava valendo a pena. Fiquei uns 8 meses, 9 com a sala. E aí, Sheila, minha mãe perguntava assim, como que tá o teu trabalho? E eu já sabia o que que era. Eu falava, que trabalho, mãe? Ela, Uber. Eu falava, mãe, Uber não é. Ah, O Uber é um extra que eu tô fazendo. O Uber não é o meu trabalho. Então, eles nunca acreditaram, Sheila. Foi bem difícil, assim, porque eu não podia compartilhar. Porque quando eu compartilhava, eu me chateava, porque ela não me apoiava. E não me apoiava, não é porque ela não me apoia, é porque os pais buscam a segurança, né? Então, se eles buscam segurança, como que eles vão te apoiar num negócio que eles não vê segurança? Então é por amor também, né? Não é porque eles querem, não querem que tu seja terapeuta ou facilitadora de constelação, ou seja lá o que for. É porque eles não conhecem. Como que eles vão te apoiar para algo que eles não conhecem, que eles não veem segurança, né? Então a gente tem que aprender a diferenciar isso também. Eu estava vendo os resultados, mas eu não tinha como mostrar para minha mãe, eu não conseguia provar para ela que e eu não queria também estar nesse movimento de provar, porque não era por ela. Só que eu sim. sentia falta, né, de um apoio. Ai, mãe, tal coisa. Tipo assim, eu fazia atendimento e ela falava, tá, mas tu cobra? Tipo, ela super não acreditava em nada que eu fazia. Então foi bem difícil para mim nessa época, eu morando com eles, trabalhando em casa, né? E ela querendo saber, ah, tu vai fazer Uber hoje, né? Me cobrando o Uber e não sabendo o que eu tô fazendo ali. É, ou duvidando, enfim, ou não me apoiando. Então, esse movimento de eu guardar para mim, né, por um tempo. Imagina a tua mãe pensando assim: não entendo essa minha filha, sai do restaurante que é dela também para Uhum, trabalhar como Uber. Eu nem faço ideia do que já estava na tua cabeça, né? É uhum. engraçado porque assim, os nossos pais, eles vão sempre no limite da crença deles. Não tem quando extrapola aquilo que você conhece, não tem o que dizer. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca viu o mar, você contar como é o mar é diferente de ir lá visitar. Uma pessoa que nunca foi para fora do Brasil, contar como é o outro lugar, não tem como acreditar muitas vezes. Então, você não viveu aquela experiência até dentro das margens, do limite do pensamento. Então, os teus pais não viram, não sabiam como era esse mundo da internet, né? Normal que eles ficassem em Como que ele vai dúvida. falar, não, vai com tudo, filha? Não tem como. Não tem como. E é super compreensível, né? Porque o Sim. restaurante, como eu falei, ele ficava do lado dos órgãos públicos. Isso Tipo, nas aqui, contas de justiça. O que que tu acha que eles queriam que eu fizesse? que fosse o legado, ter o legado, que cuidasse Não, dos eles queriam concurso público. Eles queriam que eu concurso. Meu pai tentou sempre que eu fizesse concurso também. Mas, Luciana, tu tá falando uma coisa aqui que tu falou no início e que eu queria reforçar. Eu acho que todo mundo tem que escrever para poder gravar. Preciso desistir da aprovação da minha família. É disso que a Luciana tá falando. Porque se você espera que alguém concorde com a tua decisão, isso não vai acontecer. Porque se você ainda não visualizou o seu sucesso, por que outra pessoa tem que visualizar por você? Então, não adianta, a gente não tem como convencer os pais apenas com ideias. A gente convence, entre aspas, nem precisa fazer isso. Mas o que de fato vai convencer os pais é depois que já tem resultado, depois que você está lá na frente, eles vão dizer, nossa, é isso que ela estava falando. Então não dá para a gente esperar. Então escreve aí, ó, preciso desistir da aprovação da minha família. Isso é muito importante. E era complicado, porque eu queria compartilhar as coisas boas, mas ela não acreditava e aquilo me magoava. Então eu tinha que guardar para mim. Não tinha como compartilhar e receber um balde de água fria, né? Então eu guardava para mim e fiquei guardando, enfim. Aí nisso eu fui fazer o coaching, fiz a formação de coaching, porque não era nem para ser coaching, é porque é muito baseado em perguntas, né? E eu achava que ia enriquecer o meu trabalho. Mas, claro, me apaixonei, porque eu já era apaixonada por crenças, né? E as ferramentas lá da Febraci são muito boas. Então, me apaixonei. E aí, olha que interessante também. Eu fiz a formação e nisso já começou a pandemia, enfim. E alguém falou assim para mim, da minha turma lá, né? Ah, Lu, que pra ti deu certo o coaching, né? E aí eu lembro que eu pensei, não é que deu certo, eu fiz dar certo, porque na minha cabeça
Eu não tinha opção de dar errado. Um curso que eu paguei lá, sei lá, foi uns 10 mil. Como que eu vou não usar? Aí, foi no início da pandemia, eu dei umas 30 sessões, Sheila. E foi. Cada sessão do meu processo tem 2 horas. Então, tipo assim, ó, eu passei dias e dias dando sessão de coaching para eu treinar, para eu aprender, porque eu não conseguia falar o valor. Era muito alto o valor do processo para mim. Não entrava na minha. Era o método CIS, Gabi, sim. Não entrava na minha mente. Na época eu cobrava 3.600, eu não conseguia falar, olha, o processo é 3.600. Aí o meu coach me ligou e ele me fez eu falar na frente do espelho, eu chorei, para conseguir verbalizar esse valor, porque eu não conseguia verbalizar. E a pessoa na minha frente perguntando quanto era. Eu falava, vou te passar pelo WhatsApp, porque é o nosso termostato financeiro, né? Então, quanto mais a gente vai crescer um pouquinho nosso termostato, mas daqui a pouco tem um pouquinho mais, sempre vai ter que, né? A gente ir melhorando. E aí eu lembro também outra coisa que eu fiz também, metendo pés pelas mãos aí, quando eu fiz essa formação, a gente tem que passar por um processo para se formar. Ou seja, eu tenho que ser coach, né? Para me formar no coach, para eu saber como que é o processo. Não é só ali na teoria, eu fazer aquilo também, né? E aí eu podia fazer com alguém da minha sala, de graça, né? Onde alguém que está ali se formando comigo, a gente fazia trocas. E aí, quem eu gostava não estava mais disponível porque já tinha pego outra pessoa. Então, eu decidi pegar o cara que era top de Floripa, que ele era um dos melhores da Febracis, que o processo dele era caríssimo, e eu fui lá fazer uma sessão experimental, e ele falou, não, eu confio em ti, tu pode pagar como tu quiser. Eu falei, então eu tô dentro. E tipo assim, também sem dinheiro nenhum na carteira, e sei lá, foi quase 20 mil o processo, e eu falei, eu vou fazer, vou pagar e vou. E tipo assim, 2, 3 meses, meu faturamento já decolou. Aí ele falou, quando tu bater tua meta financeira, brinda. Porque ele começou a me trazer celebrar as pequenas metas, não as pequenas metas, que não era uma pequena meta, As mas metas reais, né? celebrar mais Conquistas reais. Uhum. para me conectar com a gratidão, né? Porque eu não me conectava muito com a gratidão. Então, celebrar pequenas coisas, comemorar de fato, né, as metas batidas. E quando eu bati, que eu vi que eu bati, a minha meta financeira, que eu tinha botado lá no primeiro dia da sessão de coaching, e sei lá, era dia 25, 26, não tinha nem fechado o mês ainda. E eu lembro ainda que eu pensei assim, acho que eu vou deixar os clientes desse mês, pro mês que vem, para mês que vem ter o faturamento desses dias que faltam, já botar para o mês que vem. Olha só a crença de que mês que vem vai faltar, aí eu pego um pouquinho desse mês e jogo para lá. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi. Uhum. Aí, enfim, mas não tinha acabado o mês e eu fui lá e peguei uma taça e brindei com meus pais. Aí eu falei o valor do meu faturamento. Aí meu pai assim, tá, mas em quantos meses isso? Aí minha mãe, não, em um. Aí foi aí que eles começaram a acreditar em mim. E foi bem marcante, assim, pra mim. Foi aí que eles começaram a me olhar. Opa, eu acho que ela não tá tão louca assim. Né? Mas é só quando a gente mostra o resultado, né? E aí, é mais ou menos isso. E quando é que foi a decisão de ir embora? Então, aí era que eu ia falar, mas eu não sabia se tinha mais alguma pergunta no meio do caminho. Então, de tanto falar sobre ir para a vida e morando lá, aquilo mexia lá no meu íntimo, né? Porque eu Claro. sempre me sabotei financeiramente, né? Sempre eu gastei demais, aí nunca vai ter dinheiro e naquela coisa toda. E, e aí, quando começou a pandemia, eu pensei, agora ferrou, agora que eu não saio mais de casa mesmo, né? Porque aí nisso, como eu comecei o processo de coach, eu comecei a fazer uma organização financeira e eu vi que eu ganhava mais do que eu imaginava, né, inicialmente. Eu vi que o meu faturamento aumentava, em vez de diminuir porque estava vindo a pandemia. Então a minha teoria não estava batendo. Tipo, não dá para sair por causa do dinheiro, mas como se está aumentando? Então eu comecei, não. Deu.
deu, já dá para eu pagar um aluguel, né? Não... E aí nisso eu procurei em Floripa, achei um apartamento que eu gostasse, que eu gostei, mas o cara não botou fé em mim porque eu não tinha um salário fixo, né? Ele também não acreditava na internet. Então ele não quis me alugar, mesmo com fiador. Meus pais não ser o fiador, não quis de jeito nenhum. E nisso eu vim passear no Rio e eu pensei, quer saber, eu gosto tanto dessa cidade, eu vou olhar. E aí eu olhei, entrei nesse apartamento e o cara perguntou, quando que tu entra? Eu falei, eu só vou buscar minha mala, eu já volto. Aí fui, peguei a mala no Airbnb, trouxe, já me hospedei. 3 dias depois era a minha passagem para Floripa. Aí fui, botei minhas coisas no carro e voltei de carro. Que massa. Foi mais ou menos isso. Foi bem, me joguei pra vida, assim. Não adianta se planeja muito, se pensa muito, não se faz nada, Uhum. né? Então a É, gente. a gente perde até a força, né, Sheila? Quando a gente sabe que tem que fazer algo e não faz. Quanto mais tempo tu demora, mais força tu perde naquilo. Exatamente. Gasta energia, essa é a verdade. Gasta energia onde não precisa. Mas aí, sabe, Lu, tu prova no movimento o quanto tu se sente amada. No movimento, eu tô dizendo, mãe e pai, agora eu consigo colocar o amor de vocês em movimento. Leva o amor de vocês para a vida. Então, aquilo que a gente fala, né, do seguir a vida, eu consigo trazer tudo em mim, né? Toda essa bagagem de amor e tudo mais. E como é E importante um pouco de distância. sim, eu ainda estou nesse processo. Eu percebo muito, ainda estou no processo. E o que eu até fiz um Reels esses dias que veio através de um atendimento que eu fiz, que era bem sobre isso que tu falou. É, que não é a fala sistêmica, né, Sheila? É o movimento. É o decepcionar os pais na prática. Mamãe, por favor, me autorize para ir para a vida. Não, pega e vai, né? Exatamente. Mamãe, sinto muito se eu te decepcionar. Tá, decepciona. Então, sair das falas e ir para a prática. Claro, a fala traz, né? A ideia é trazer da mente para o coração, mas do coração fazer o movimento para a vida. Então, eu estava em casa decepcionando os meus pais, eles queriam que eu ganhasse mais dinheiro no Uber, no comércio, sei lá onde fosse. E eu tava lá, né, bancando a minha culpa de fazer algo que eles não iam a favor e não compartilhando, não nada, não querendo provar porque era uma coisa minha, né? Tipo, eu vou ficar com isso para mim, para eu ter mais força para fazer. Então, é passar por isso na prática, né? Que foi o que eu senti lá na prática. Então, não é só a fala, né? Às vezes a constelação mostra ali a dinâmica, mas é o movimento para a vida que vai fazer tu sair, né? Tu trazer para o coração, de fato, para as experiências nas tuas células, de fato. Exatamente. E foi bom tu falar isso, porque às vezes as pessoas acreditam que elas têm que estar prontas para o movimento. Você não tem que estar pronto, você tem que se movimentar. A vida é movimento. A gente Uhum. não adianta a gente parar para pensar, é só prestar atenção na natureza, em tudo que existe. Né? A gente precisa seguir o fluxo natural das coisas. Se a gente para demais, a gente perde o timing das coisas. Então, eu vejo que muitas vezes a gente perde um trabalho, uma oportunidade, porque não está pronto. E aí, não era naquele tempo. Não, não é que não era aquele tempo, é que tu não estava pronto mesmo. Porque senão você fica sempre com o romantismo achando que não era o momento para aquilo. Não, não era porque tu errou, porque tu estava indisponível naquele momento que não estava pronto. A gente tem que admitir as nossas posturas, muitas vezes atrasadas ou infantis. E se a gente admite isso, fica mais fácil seguir a vida. Ou seja, é a minha responsabilidade em jogo. Então eu tenho que fazer. Desde coisas grandes a coisas pequenas na vida, né? Por exemplo, eu que sou mãe, que escola eu vou colocar os meus filhos? Eu estou acompanhando que escola, como é que está a escola dos meus filhos, é uma decisão minha. Não adianta eu ficar não, esperando que algo aconteça de ruim para depois eu me queixar. Eu tenho que estar acompanhando. Então, desde essas coisas assim, a coisas simples, como que casa você vai morar, se você vai mudar de cidade, você vai depender de outra pessoa ou você vai fazer coisas
importantes para si mesmo, né, Lu? E assim, outra coisa, que um exemplo clássico que vem muito aqui a calhar, que a gente fala muito disso nos nossos lives, é relacionamento. Tem gente que acha, por exemplo, teve um insucesso num casamento. Aí quer fazer 1000 terapias para poder estar pronto para um próximo relacionamento. Não dá, gente. Você tem que fazer terapia, tem que fazer o que tem que fazer a sua cura, só que você tem que estar disponível, começar a abrir o coração para viver um relacionamento, mesmo com medo. Então você vai se curando no meio do caminho, né? Você A vida vai. é na prática, né? Não é na A vida teoria. não vai parar, exatamente. De repente, um cara maravilhoso, uma mulher maravilhosa aparece na tua frente aí. Ah, não, não tô pronta ainda. Pô, perdeu! All time! Né? A gente tem que ir, tô com medo, mas daí vai com medo. E depois, e se não for a pessoa certa, vai vendo no caminho. O máximo que pode acontecer é mais uma decepção. Eu sempre pensei isso, sabe? Que a gente Uhum. precisa se permitir viver, experienciar a vida. É que nem comer. Eu sei uma resposta, uma analogia boba, mas é verdadeira. Você vai, não experimenta a comida, porque, ah, não, será que tem tal coisa? Eu não gosto. Aí você nem experimenta. Aí você vai fazer uma viagem internacional, como eu fiz um tempo atrás com um grupo, eu fui para a China, né? Foi faz anos isso, foi em 2011. E aí na China, o grupo todo queria comer coisa ocidental. Eu digo, mas pelo amor, você tá na China, vai comer coisa chinesa, vai comer o que eles comem para poder experimentar, né? A cultura, vai comer de. Lá não se chama hashi, né? No Japão se chama hashi, na China se chama kwaisi, que é como é que é o palitinho? Eu lembro que no É. final da viagem eu tava pegando amendoim com quase, assim, da mesa. Então, eu já tava expert naquele negócio lá. E as chinesas faziam assim, parabéns pra mim. Porque tem que viver a experiência. Então, onde a gente vai? E pelas pequenas coisas, né, Lu? A gente tem que começar. Hoje, você que tá ouvindo a gente, busque que experiência nova. Amanhã, que experiência essa semana. O meu grupo de Clube Mulher de Seda da terça-feira de manhã e o pessoal que está fazendo o This for Woman, Chapecó, coincidentemente estão na mesma tarefa, experimentar as coisas. É viver o momento, é o aqui e agora. Como que eu estou aqui? Tem gente que está ouvindo a gente fazendo um monte de outras coisas. Tem gente que está ouvindo a gente concentrado. Tem gente que botou aí fone de ouvido para nos ouvir, para ouvir a tua história. Tem gente que te segue há um tempão que parou para te ouvir hoje. Mas tem gente que tá desligada e fazendo mil coisas. Então a gente às vezes não vive o momento, né, Lu? Até para Uhum. sentir que movimento que eu vou fazer na vida, qual que o meu corpo pede, sabe? E não é muito legal ver tua história, porque nesse sentido, eu sou muito parecida contigo, que eu vou viver e não sei que nem quando eu fui para a Alemanha para fazer o curso de Bert Hellinger, eu nem vi preço. Eu só disse eu vou. Eu comprei Uhum. passagem primeiro, antes de qualquer coisa, não sabia nem quanto ia gastar. Você quer saber, o dinheiro vai chegar. Porque eu Uhum. estou no propósito, tudo vai acontecer, tudo coopera para o bem, né? Para aquele que crê. Então, assim, eu creio na vida. Eu não estou falando nem no sentido religioso, gente. É crer na vida, é crer Uhum. no fluxo. E a outra coisa é se sentir amado. É aquilo que eu falei. Quando a gente está no movimento, se sente amado de verdade, não tem como a vida segurar. Você Uhum. ganha uma força assim enorme que diante de uma dificuldade você saber, ó, eu sou maior que a dificuldade. Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas existe uma ordem. Você sempre é maior que a dificuldade. Isso está dentro das leis, né, da ordem. Lembra que a gente chama da hierarquia? Os pais, avós, né, que a gente vem lá de cima para baixo? Nós estamos antes, nós viemos antes da dificuldade. Logo, quem é maior? Nós. Então, qualquer dificuldade no meio do teu caminho, você pode devorar. Só que você tem que acreditar nisso. Você tem que estar posicionada na história. Ou seja, qual é o meu lugar na vida, né? Para poder conseguir devorar as dificuldades e aprender com elas. Não é no sentido de chutar para o lado e deu, né, Lu? É no sentido de assim, nossa, o que eu posso aprender com isso aqui para não errar de novo? Tudo é um resultado, né? O que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso. É que nem que nem eu vou fazer semana que vem o workshop da Catarse Digital, que é explicar tudo que eu aprendi dentro do marketing, porque foi tudo desse jeito. Tá, agora eu vou fazer um curso aqui, vou aprender não sei o que aqui, vai ter sei lá, um workshop ali, né? Fui fazendo várias coisas, é tudo no erro, no acerto, tá? Isso aqui não tá dando certo, vou fazer como? E é assim, e tudo é assim na vida, né? Não tem como. A gente já. Outro dia até eu fiz um curso
Não lembro de quem que era. Enfim, mas era de alguém bem famoso, né? Não, mas não quero falar aqui o nome dele. Que ele falou: ah, fiz um lançamento que deu tudo errado. Tipo, eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo, não que o lançamento dele foi ruim, né? Mas que, olha, que bom que é ouvir que também quem sabe muito também não tem os resultados que quer, né? E porque isso eles não mostram. E é isso que é preocupante, porque as pessoas romantizam o que é fácil, ou que trabalhar na internet, né? Ah, tu só faz o que tu ama, né? Quando tu trabalha com o que tu gosta, tu só faz o que tu ama. E não é assim. Tem a parte difícil, tem os erros, tem a frustração. Vai ter tudo. Vai ter tudo. Normal, como uma pessoa normal, né? Então, quem tá do lado de lá que tu olha, que tu admira, que tu gosta, não tem nada, absolutamente nada de diferente de quem tá aí que não começou ainda, que tem dificuldade, né? Então, isso é importante, assim, acho dizer, né? Que todo mundo tem a mesma. Pode, né? Que eu vejo muita gente que eu pensava lá, o cocô do cavalo do bandido, como eu vou falar? Ninguém vai me ouvir, ninguém quer me ouvir. E dá para todo mundo. E esse é um lugar ilimitado, né, Lu? Que essas Uhum. pessoas que estão aí, eu fico imaginando, ó, que nós estamos em 93 pessoas neste momento. Quantos de vocês têm coisas maravilhosas enterradas aí no coração? Uhum. Talentos, palavras, sabedoria, e que muitas E vezes que não tem que compartilha. falar que é só dela. Hã? E que tem um jeito de falar que é só dela. E que é Exatamente. o jeito que vai tocar outra pessoa. Às vezes a pessoa não se toca comigo, né? Não, não toca o que eu falo. Mas toca o que tu fala, vai tocar do jeito que o outro fala a mesma coisa. Mas cada um vai falar de uma forma, né? Então, eu uma vez ouvi também que a gente, por mais que eu saiba, sei lá, 10% do conteúdo que eu quero saber. Se eu sei 10%, eu já posso ajudar todo mundo que sabe menos que 10. Quantas pessoas no planeta sabe menos que 10% do que tu sabe? Né? Sei lá, tarô. Ah, é que eu não sei quase nada. Tipo, astrologia. Eu não sei quase nada de astrologia. Eu sei bem pouco. Mas eu fiz um vídeo no YouTube falando como se lê o mapa astral. Porque a forma que eu leio, que é super prática de explicar, eu não sei muita coisa. Mas eu sei mais que muita gente. E eu posso ajudar as pessoas que sabem menos que eu, né? Então a gente sempre. E quantas pessoas sabem menos que eu? Que não sabe ler um mapa astral? Tipo, muitas. Se tu pegar uma porcentagem, tá? 5%, sei lá, de quem gosta desse tipo de coisa. 5% dá quantas pessoas? Quantas pessoas tu pode ajudar? Né? Claro que tu não sabe 5 ou 10, sabe muito mais. Então tu sempre tem muita gente. As pessoas acham que não, ninguém vai querer ouvir, mas sempre tem muita gente para ouvir. Tu sabe que quando eu faço uma live, às vezes tem bastante gente. Mas uma pessoa me manda um direct falando de uma transformação na vida dela. Cara, valeu assim. Às vezes 1h30 que eu tô lá, não interessa. Então, assim, às vezes uma palavra que uma pessoa fala ajuda outra pessoa a sair de uma situação difícil. E às vezes não é nenhuma questão muito de autodesenvolvimento, tão importante assim, no sentido assim de, ai, quero transformar a vida de todo mundo. Não, às vezes é o básico do básico. Desde assim, ó, dicas de como arrumar a mochila da escola das crianças. Cara, Uhum. eu preciso disso. Dicas de que tipo de lanche que leva na escola. Eu cheguei a perguntar uma vez num direct a ideia de Aí lanche eu, para escola, porque eu já não aguentava mais, eu não sabia mais o que fazer. Porque eu queria coisa saudável, mas que as crianças gostassem, elas estavam me reclamando. Esses dias o Eduardo falou: mãe, fiquei com vergonha do lanche que tu me mandou. Se tá, pelo amor de Deus, me deu uma ideia, então, porque eu não sei mais. Então, assim, ó, isso era uma coisa importante para mim, por exemplo. Às vezes, assim, poxa, o que você sabe fazer? Fazer. Você pode, às vezes, abrir uma live e contar pra gente. Às vezes, até uma comida. Às vezes, é um jeito o diferente de que arrumar o armário. conselho, Um né? Porque as conselho. pessoas sabem muito mais que tu, às vezes, que nem eu falei lá no início, não sei se tu chegou a ouvir que tu não estava aqui. Tipo, eu tinha gente que falava para eu fazer psicologia. Eu nem pensava em nada de constelação, mas é porque
de alguma forma já estava vendo esse meu lado, que eu não via. Terapeuta, O outro falou, eu acho que você se dá bem fazendo motivacional empresa. É uma coisa que eu falei, na hora que você tá louco, mas hoje é super real pra mim, sabe? Então, assim, as pessoas às vezes te olham, né? Vê as tuas características, as tuas habilidades que tu não consegue enxergar, que às vezes vai ver lá na frente. E se tu abrir um pouquinho o coração para ouvir, só ouvir. O que as pessoas estão falando de ti, o que elas te pedem conselho, o que elas gostam, o que elas te elogiam, né? As informações, os feedbacks, tudo tá aqui. É que a pessoa não quer olhar, aí recebe elogio e fala, não sou não. Ah, não, são teus olhos, né? Não foi isso. Aí vai demorar 10 anos para ver que é aquilo. é verdade. Aí demora para despertar. Então, que a gente possa sair dessa live aí com um despertar. A tarefa de casa, gente. O que existe em mim que pode ser compartilhado para o mundo? E tem alguma coisa preciosa aí que a gente precisa. Não precisa ser, como é que diz o... Não precisa ser o maior diamante da face da Terra. Às vezes aquilo que parece tão simples vai ser muito importante e sofisticado para alguém que precisa ouvir. Então, o que é aí que você pode fazer? E é isso que a Lu falou da característica. É muito legal você fazer esse exercício. Que é escrever as características que você tem, que você já ouviu, que as pessoas sabem a seu respeito, e você sabe a seu respeito. E também escrever características que você herdou da família, que você tem de conexão. Nossa, eu cozinho tão bem quanto a minha avó. Eu sou comunicativa como o meu pai. Eu sou organizada como a minha mãe. Aí você vai percebendo como você é. E às vezes a maneira com que você toma uma informação... você recebeu uma live aqui agora, da Sheila e da Lu. Mais da Lu do que da Sheila hoje. E aí você pode dizer assim, nossa, o que eu aprendi com essa live? E aí você grava um vídeo, acabei de ver uma live, aprendi isso e aquilo. Aí você vai lá e coloca no seu feed. Isso às vezes é o suficiente para ajudar a vida de alguém, sabe? Isso é muito legal, não dá para parar. Eu ouvi uma live de meditação daquele eu não sei como é que é o nome dele, Tadashi? Acho que é Tadashi, né? Que ele faz todo dia meditação em 6 no japonesinho, bem famoso. Não sei quem que é, mas... Aí ele falou uma frasezinha, tipo, sei lá, umas 4 frases. Aí eu resumi no print sobre o silêncio, a importância do silêncio. Aí eu botei o print da meditação e uma frasezinha assim do resumo. Um monte de gente, meu Deus, era o que eu precisava ouvir hoje. Assim, gente, foi só uma frasezinha do resumo do que ele falou. E um monte de gente, não foi nenhuma nem duas, foi muito legal. Porque a intenção não era compartilhar algo da live. E mesmo que ele não falou muito, mas foi algo tão precioso que tocou bastante. Exato. Então, assim, coragem aqui. A gente não é para ser perfeito, é para ser feito. Feito! Não precisa ser perfeito, tá? E faz a coisa acontecer. Hoje mesmo já pensa assim, algo que você precisa colocar aí no seu Instagram para passar a mensagem para alguma pessoa, qualquer coisa que está no seu coração. Às vezes até o momento de oração que você teve no dia, sabe aquele momento que você tem de oração e você falou, teve aquela conversa íntima, né, com Deus, de repente vem uma frase para você e aquela frase é uma frase que você pode compartilhar, né? Isso é muito legal. Falando em compartilhar, Lu, eu vou fazer uma sequência de lives agora, porque tem muita gente nova no meu Instagram, por conta teve um vídeo maravilhoso que explodiu no meu Instagram, uma sequência de vídeos de podcast, e eu trouxe muita gente nova. Ele ficou muito feliz, mas tem muita gente que não sabe muito o que eu faço, constelação e tudo mais. Então eu vou começar a fazer uma sequência de live. Amanhã vai ter às 22h12. Aí depois de amanhã vai ter às 20 horas com a Adri Pen. Conhece a Adri? Lembra da... Não. Essa quarta-feira é com a Laine Valgas, que é tua amiga também. Conhece a Laine, né, Laine? Aí na outra semana eu vou fazer com a Adri, na segunda-feira. Então eu vou fazer várias lives, assim, para poder ativar as pessoas de novo. Você lembrar que, poxa, a gente tem que estar junto, né? A gente tem que tirar dúvidas e tal. E você, Lu, é uma inspiração. Eu sempre digo, não canso de elogiar a tua humildade, a tua determinação para as coisas. Obrigada por compartilhar. Não se canse em compartilhar, mesmo quando estiver desistindo, assim, que saco. Daquele saco, não tô afim. Lembra, assim, sempre tem gente com sede. E você é fonte de vida, fonte de amor, o teu sorriso ali
ele abraça essa tela, né? E ele inspira as pessoas. Então, obrigada por ser assim. Continue com essa tua missão linda. Eu quero que o Espírito Santo te realmente. Eu desejo que o Espírito Santo te abençoe, ilumine e proteja, que tu tenhas uma vida próspera em todas as áreas, que você merece muito, muito, muito. Obrigada, Sheila. Muito obrigada pela nossa parte. Quer falar mais alguma coisa antes de fechar? Eu só queria falar do workshop que vai ter na semana que vem. Isso, gente. Ó, escuta aí. O workshop da Catarse Digital, que é isso que eu falei, né? Esses aprendizados todos que eu tive, que eu vou ajudar pessoas bem comuns, né? Não é um curso de marketing, mas são estratégias que eu usei, várias coisas que eu aprendi, o que eu acho importante, sites que eu usei, até as leis sistêmicas dentro da constelação, né? Hierarquia, pertencimento, equilíbrio, a troca, o valor, tudo que eu acho importante dentro do marketing, porque eu já estudei bastante para estar aqui, né? Meu crescimento foi praticamente todo orgânico aí. Né? Comecei lá do zero, sem padrinho, sem ninguém. Então, acho que eu tenho bastante coisa para passar. Na verdade, era um material que eu ia fazer para os meus clientes, né? Mais exclusivo, mas eu vou abrir para Quanto venda. exatamente? Vai ser dia 20 e dia 27. Às 8 da noite no Zoom, vai ficar gravado. E é só R$ 97, é super em conta, só para poder as pessoas terem acesso mesmo. O Então, Instagram da Lu eu coloquei, @catarse para evolução. Mas você só colocar ali em cima, ó, lá em cima aparece. Só clicar ali e tá lá no link da bio, é só clicar lá, enfim, entrar em contato lá, tá? Então, vou tentar compartilhar o máximo de coisa aí, de tudo que eu aprendi nesses 4 anos aqui. Já que eu fiz tudo sozinha na base do erro, do acerto, o que deu certo, o que não deu. Que legal, Lu. Lu, tu passa o link pro WhatsApp para mim, que eu vou botar nos grupos de alunos também. Principalmente para quem tá fazendo transição, para quem tá perdido, né? Ali eu dou um direcionamento, tá? Eu fiz assim, vai lá, né? Então vão ser até 2 dias, dia 20, 27, já para a pessoa, numa semana, já botar um pouco em prática, vir com outra semana com dúvidas, que eu quero ajudar ao máximo aí que eu conseguir, para a pessoa, né, conseguir falar, né? Eu antes não falava, hoje uma das coisas que mais me elogiam aqui é a minha habilidade na fala, na prática da fala. Boa. Então, tu sabe, Lu, eu nem cheguei a comentar contigo, mas agora, esse final de semana que vem, sábado e domingo, eu vou fazer uma coisa bem massa. Que é avançadíssimo de constelação familiar. Que é atendimento individual. É refinamento de técnicas. Que daí sai do boneco e vai para várias técnicas de atendimento individual top das galáxias. Muito massa. Para quem é constelador aí, que já está atendendo, já tem experiência, é uma supervisão da supervisão da supervisão. É super avançado. Tanto é que quem está começando não está dentro dessa turma, porque a ideia é realmente as pessoas pegarem já em andamento da expertise. Bem legal. E depois a gente se fala no WhatsApp, que eu tô também com umas ideias aqui para nós. Uhul! Daqui a pouco a gente vai lançar algum curso nós duas juntas aqui para arrasar na vida. Faz. Não é? Show. Então tá, gente. Muito obrigada. Faça o curso da Lu, então, dia 20 e 27. Catarse Digital. Top. Digital. Então tá, gente. Até mais. Obrigada, Sheila, pelo convite. Fica com Deus, minha linda. Tchau, amei. Obrigada. Tchau, tchau.